Promessas, promessas e mais promessas. O que nós mais acompanhamos no Brasil são as promessas daqueles que deveriam ter vergonha de não ficar enrolando a população brasileira. Na noite desta sexta-feira, infelizmente, nós vamos compartilhar as promessas que foram ou não cumpridas. O que você acha? Fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da notícia, ao canal da informação, ao Diário PCD, nesta sexta-feira, hoje 8 de agosto de 2025, e nós estamos novamente aqui com a notícia, com a informação para todos vocês que nos acompanham em todas as redes sociais do Diário PCD. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, estou presidente da ANA PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Eu sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos penteados para trás. Eu visto uma camisa de gola polo amarela, com detalhe em azul na ponta da gola. No meu peito do lado direito, a logomarca Diário PCD, Informações e Notícias, e do lado esquerdo o símbolo universal de acessibilidade adotado pela ONU. Ao fundo eu tenho um painel branco, um desenho bem colorido de dois garotinhos com chapéu de palha. Esse desenho, essa obra de arte do meu grande mestre Osmar Santos, o meu grande padrinho, o maior locutor de futebol do mundo. Depois a logomarca do Diário PCD em uma moldura cinza, e depois a moldura que nós recebemos do YouTube, a claquete do YouTube ao canal da notícia. Bom, pessoal, eu estava conversando com o Roland hoje, e como é difícil você ter que tratar de assuntos que envolvem vidas. Assuntos que envolvem vidas. E como é difícil você constatar que o ser humano que detém o poder pouco está se preocupando com as vidas. Eles se preocupam em prometer, em hablar, mas não em cumprir. Roland, antes de a gente entrar nesse assunto, traz para a gente o que é seriedade, né? Traz para a gente a Lauisen, laudos para isenções, profissionais credenciados e homologados pelo Detran para atender você que está em toda a região administrativa de São Paulo, capital paulista. Traz para a gente, Roland, Lauisen, laudos para isenções. O Diário PCD tem uma mensagem especial para quem é de São Paulo, capital, ou de todos os municípios da Grande São Paulo. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauisen, laudos para isenções, está pronta para te atender. Profissionais credenciados ao SUS e Detran, preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para a aquisição de veículos com benefícios fiscais destinados às pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauisen, laudos para isenções. Anote os telefones da Lauisen: DDD 11
2347-0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauisen, laudos para isenções. Grande abraço a todos da Lauisen, muito obrigado pela parceria, obrigado por confiar no nosso trabalho e o tanto que nós confiamos nos profissionais da Lauisen. Os telefones aqui na descrição do vídeo. Amanhã, sábado, não há expediente, mas na segunda-feira você já conversa com a equipe do Dr. Marcelo Marques Teani. Pessoal, eu vou separar a transmissão de hoje em dois momentos, distintos e parecidos. Mas os dois momentos envolvem um senador da República, o líder do governo no Senado Federal, o senador Randolph Rodrigues, aquele que se diz o porta-voz do governo federal no Congresso Nacional. Em 17 de junho de 2025, 17 de junho, depois 17 de julho, um mês, hoje é 8 de agosto. Perto dos 50 dias. E ele se comprometeu em dois temas. O primeiro foi com a questão das pessoas com diabetes tipo 1. Um projeto foi aprovado no Congresso Nacional que considerava a pessoa com diabetes tipo 1, aquela que já nasce com a doença, uma pessoa com deficiência. Esse projeto foi aprovado e foi vetado pelo presidente da República. E aí esse veto voltou para o Congresso Nacional, que tinha a proposta de derrubar o veto. Estava tudo certo, vamos derrubar o veto. De repente, o iluminado Randolph Rodrigues disse que havia uma proposta a fazer. Para que não fosse debatido o veto naquela noite de 17 de junho, ele pediu ele pediu um prazo. Traz para a gente, Roland, o que ele disse sobre o prazo que o governo precisava para reavaliar tudo isso em relação ao projeto ou em considerar as pessoas com diabetes tipo 1 como pessoas com deficiência. Traz o que ele disse no plenário do Senado Federal, Roland. Em relação ao diabetes tipo 1, eu já procurei dialogar com algumas lideranças, inclusive do movimento, da matéria mais do que legítima e reivindicação mais do que justa de projeto de lei que foi apresentado no Congresso Nacional, aprovado, que Vossa Excelência traz aqui ao plenário. O governo está pedindo prazo de 30 dias, não mais que isso, para apresentar uma alternativa de projeto de lei, ao qual convido Vossa Excelência e todos do movimento para dialogarmos juntos sobre essa alternativa de projeto de lei. Não sendo possível, 30 dias é o prazo que Sua Excelência, o presidente Davi Alcolumbre, convocará uma nova sessão do Congresso Nacional para apreciarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, nessa próxima sessão, que é exatamente 30 dias, é o tempo para apresentarmos uma proposta, buscarmos um consenso dessa proposta e, não tendo, não haverá óbice nenhum em facultar a apreciação do veto aqui pelo plenário do Congresso Nacional. Bom, ele pediu esse prazo, não é? Pediu esse período para fazer um novo projeto, para encaminhar aqui a discutir com a sociedade e encaminhar uma nova proposta. Balela. 50 dias. Balela. Não chamou ninguém para conversar. Não chamou ninguém para debater uma nova proposta para que possa considerar a pessoa com diabetes tipo 1
pessoa com deficiência. Balela. Enquanto isso, a gente acompanha o desespero dessas famílias de crianças que enfrentam o diabetes tipo 1 sem amparo nenhum na rede pública. O Roland separou para a gente 2 momentos para você que não sabe o que uma família passa com uma criança que tem diabetes tipo 1. 2 momentos para você entender o que a mãe, o que os pais de uma criança dessa precisam fazer no dia a dia para poder evitar graves sequelas e consequências para essas crianças. Roland, traz para a gente. Vamos começar pelo bebezinho. O diabetes tipo 1, quando é detectado, já é logo muito bebê. Traz para a gente, Roland, 2 etapas, 2 idades diferentes de crianças que enfrentam a diabetes. Hoje eu vou gravar aqui pra vocês. Hora do almoço, ela já tá comendo, mas disse que tá passando mal. Não sei quanto tá a glicose, vou ver agora. Ó. (31). Vou dar uma bolinha de mel a ela. E ela já comeu a comida, mas não tá subindo, né? Então eu vou dar uma bolinha de mel pra subir mais rápido. Ó. Heloísa, calma. Calma. Mamãe já deu melzinho, tá certo? Quer outro? Não quero água. Quer água? Amanhã vai pegar. Devagar, calma, tá certo? Tá aqui ela agora. Eu botei mais uma quantidade de almoço pra ela. Tá sujo, mãe. Ela pediu mais. Tá sujo o dedo de carro. Aqui o dedinho aqui. Deixa eu limpar. E vamos ver agora quanto é que tá novamente. Mãe, 80, já tá subindo, graças a Deus, né? E isso é o que eu não gravo, minha gente, pra vocês, que eu não gosto, tipo, de mostrar aqui a vocês esse tipo de conteúdo dela, mas tá aqui, né? Marinho. Hora do almoço, tomou insulina, esperou os 15 minutos certo, mas antes, já comendo, acabou tendo hipoglicemia. E é isso, né? São coisas que acontecem diariamente, mas ninguém aqui sabe, né? Vocês acham que essas famílias, eles conseguem ter condições de deixar essas crianças sozinhas em casa, na escola? Vocês conseguem ter noção da dificuldade que essas famílias enfrentam para dar qualidade de vida para essas crianças? Porque se você não tratar o diabetes logo lá no início, as consequências acabam chegando ainda na adolescência. O senhor Randolph Rodrigues prometeu em nome do governo. O senhor Randolph Rodrigues não cumpriu com a promessa. O governo federal não cumpriu com a promessa. Porque
Um projeto de lei foi aprovado e o presidente vetou esse projeto. Ele vetou. Por isso que o senhor Randolph, em julho, pediu esse prazo. Mas o projeto foi vetado em janeiro deste ano. Para trazer o segundo tema da noite dessa sexta-feira, Roland, por favor, tem um convite para fazer para vocês. Se você quiser debater esse assunto e outros comigo, eu vou estar com um stand. Eu vou estar, não. Opa, desculpa. Nós estaremos. O Diário PCD estará com um stand. O Diário PCD, que você faz parte dele, estará com um stand na Reatec. Isso, que acontece em novembro. E a Bruna tem mais informações sobre a Reatec. Traz para a gente, Roland, por favor. O Comitê Paralímpico Brasileiro e a Fiera Milano Brasil realizam a segunda edição do Expo Brasil e 20ª edição da Reatec, a Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação, uma das iniciativas mais importantes da América Latina, dedicada à promoção da acessibilidade, reabilitação e da qualidade de vida das pessoas com deficiência. A Expo Brasil Paralímpico e 20ª edição da Reatec vai acontecer de 6 a 8 de novembro de 2025, no São Paulo Expo, na capital paulista. Os eventos contarão com uma programação intensa, interativa e, acima de tudo, inspiradora. E depois do grande sucesso da edição anterior, que reuniu mais de 31 mil visitantes e mais de 100 marcas expositoras, a expectativa para 2025 é de um encontro ainda mais transformador. O Diário PCD é órgão de mídia de divulgação do evento. Confira todas as informações sobre a feira, é só acessar o link na descrição. Esperando por vocês e logo na semana que vem nós já vamos divulgar o link para você fazer o seu credenciamento antecipado e gratuito para visitar a Reatec, tá bom? Segunda-feira, bem cedinho, nós já vamos disponibilizar o link para vocês. Bom, vou ficar com o Randolph Rodrigues ainda. Essa semana nós cobramos já do Tarcísio aqui em São Paulo, né? E agora é cobrança do governo federal, do líder do governo federal no Congresso Nacional, no Senado Federal. O senador Randolph Rodrigues é indicado pelo presidente Lula para ser o líder dele lá. E é ele que faz as promessas. Nas mesmas condições que esse projeto do diabetes, teve o projeto de lei aprovado em dezembro do ano passado, que garantia uma indenização para as famílias com crianças com Zika vírus. Aquelas crianças que foram afetadas pelaquela epidemia de Zika vírus, que pela falta do poder público na questão sanitária, essas crianças foram afetadas por essa epidemia. E essas famílias têm que abrir mão de tudo para atender essas crianças. E foi aprovado um projeto no Congresso Nacional que foi para o presidente da República e ele vetou. Ele vetou. E esse projeto estava sendo debatido há muito tempo. E aí aprovaram, né? Para final de ano de 2024, nós vamos dar um presente para essas mães. Nós vamos aprovar o projeto. Aprovou. A bancada do governo aprovou isso. E aí o governo vetou. Também. É uma indenização. Era uma indenização para essas famílias e depois uma pensão vitalícia. Quando começou esse projeto a tramitar, tinham 5 mil crianças, em torno de 5 mil crianças com Zika vírus no Brasil. Esse número caiu para 3.500. Hoje esse número está com menos de 1.500. Sabe por quê? Porque as crianças estão falecendo. No mês de julho, 10 crianças foram a óbito. 10 crianças.
e mais de 30 estão internadas em UTI pelo Brasil, principalmente na Bahia. 10 crianças faleceram no mês de julho. E quando foi debater esse veto, o senador Randolfo Rodrigues, de novo, o homem forte de Lula, fez algumas promessas. Isso em junho. Isso em 17 de junho. Traz para a gente, Roland, as promessas, as outras promessas de Randolfo Rodrigues. Traz para a gente um vídeo que foi publicado no Instagram da Unizica. Traz para a gente, Roland, a promessa do Randolfo. O veto derrubado, o STF, o Supremo Tribunal Federal tem que dizer o seguinte, ó, não incorre em crime de responsabilidade e a fonte para o pagamento é essa, aquela outra. O Supremo tem que afastar qualquer responsabilidade que tenha sobre a não existência da fonte previamente no projeto de lei, né? Não ter sido a conta da fonte. Resolvido isso, aí nós vamos ver, aí com o governo, onde nós vamos encaixar junto ao INSS. Aí eu estou à disposição de vocês, a gente chama o Ministério da Previdência para conversar, chama o presidente do INSS. Nós precisamos do passo seguinte, que é esse, que é o ministro Flávio Dino, afastar qualquer... senador. Nesse processo todo, amanhã a gente já consegue derrubar o veto, né, vai ser direcionado ao ministro Flávio. A gente entendeu. O senhor acha que numa distância maior que poderia ser, quanto tempo levaria isso? Vamos correr ao máximo, né? Vamos correr ao máximo. A gente tem que correr, a gente tem que ter assim, tem que ter petição, ato contínuo e decisão do ministro Flávio Dino, né? Tendo isso, se a gente conseguir encaminhar isso em 2, 3 semanas, isso daí, a petição da AGU, a decisão do ministro, aí a gente vai para o passo seguinte, que é aí conversar com o INSS para ver quais serão os passos e as fontes. Com o Bruno, nós vemos o passo seguinte que nós vamos proceder, que é a petição da AGU junto ao Supremo. Né? Isso aí tem que ser ágil, o que for necessário, onde travar, tu vai mencionar, para a gente mover a AGU para peticionar o quanto antes junto ao Supremo, e o quanto antes peticionando, a gente vai junto ao ministro Flávio Dino também, para ele despachar nessa petição. Aí nós vamos ter um passo seguinte, junto ao INSS. Né? Tem que ver se tem termos, tem alguns termos, tem umas circunstâncias que a Luciana está me colocando, que talvez a gente tenha que avaliar se colocamos isso já na petição ao Supremo, ou se é um caso só da petição ao Supremo ter a decisão do ministro Flávio Dino e nós tratarmos isso junto ao INSS, que é sobre quem já entrou com pedido da pensão, de parcela única. A gente tem que ver se isso é tema para entrarmos, ou se não, isso é só tema para dialogarmos depois com o INSS. Mas assim, nós vamos estar à disposição para a sequência dos passos, o contato conosco a Luciana já tem, vocês também. O Capelé, meu chefe de gabinete da liderança do governo, para nós seguirmos para o seguinte da caminhada, até dar certo. Tá bom? Disse ali, chegou a dizer semanas, né? 2 semanas, é isso. Você ouviu ele falar isso? Ou eu estou inventando? E aí ele disse, o chefe de gabinete dele, para provocar a Advocacia Geral da União, para produzir a petição para mandar para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi em junho. Ontem foi 7 de agosto. E sabe o que ele anunciou nas redes sociais do deputado federal Duarte Júnior, que é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados? Sabe o que ele anunciou ontem? Lembra quando ele falou em 2 semanas já teria encaminhado tudo? Olha o que ele anunciou ontem nas redes sociais, aquele que promete, em nome do governo federal. Nesses últimos dias recebi muitas mensagens de mães de crianças com microcefalia, em especial da Juliana, aqui de São Luís do Maranhão.
Eu estou aqui com o nosso líder do governo, o senador Randolph, trouxe a ele todas essas mensagens, mostrei aqui para ele. Ele tem uma ótima notícia para passar a todos vocês. Pode falar, senador. Duarte, querido, Duarte tem sido uma das pessoas mais preocupadas com essa pauta e tem há muito me cobrado o encaminhamento que foi assumido após a derrubada do veto do presidente Lula, em acordo com o governo do presidente Lula. Pois bem, no dia de ontem, a Advocacia Geral da União, a AGU, protocolou no Supremo Tribunal Federal, para a relatoria do ministro Flávio Dino, uma petição pedindo autorização para que seja incorporada a margem orçamentária para o orçamento da União, para o OGU, para garantir o pagamento do direito das mães, das crianças que foram vítimas de Zika vírus. Então, ontem foi protocolado, já está sobre a relatoria do ministro Flávio Dino. Nós vamos ter que procurar o quanto antes o contato com ele, tendo a posição do ministro Flávio Dino, e deixa eu só explicar por que isso é necessário, Duarte. Porque é o seguinte, derrubado o veto, era necessário uma autorização judicial para que o governo não incorresse em crime de responsabilidade e fosse aberta a margem no orçamento para garantir o pagamento direito de vocês. Foi protocolado ontem, repito, já está sob a relatoria do ministro Flávio Dino, e a gente espera essa decisão já nessa semana para, se Deus quiser, o quanto antes, quem sabe já agora em agosto, poder ser incorporado já na folha de pagamento, ou mais tarde, em setembro, já está na folha o pagamento do direito das mães das crianças com Zika. Isso é fundamental para que não tenha nenhum risco, para que tenhamos segurança jurídica e ter a certeza de que o veto foi derrubado, o governo está posicionado de forma favorável, a AGU ingressou com a ação, o Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Flávio Dino, que todo mundo aí do Maranhão conhece, entendemos que a adesão será favorável, porque é uma causa justa, e após essa decisão vai ser garantido na prática para não ter nenhum risco de alguém, por mais absurdo que seja, possa tentar recorrer, entrar com uma ação para anular a pensão para as famílias de crianças com microcefalia. Por isso estamos juntos. Parabéns, senador. Parabéns, querido líder Duarte. Juliana, então que isso acalente o vosso coração, né? E parabéns ao Duarte, que tem lutado desde o começo por isso. Viva a inclusão. Agora, né? 50 dias depois da derrubada do veto, aí ele vem e diz que agora a Advocacia Geral da União encaminhou a petição para o ministro Flávio Dino para ele dizer se está autorizado ou não a cumprir isso, de onde vai o dinheiro. Mas peraí, o judiciário agora tem que autorizar o executivo? Então isso foi uma jogada do governo federal, por isso que vetou lá em janeiro, lá em dezembro esse projeto, vetou lá para não pagar para essas crianças morrerem, para esperar agora um ministro definir de onde vai vir o dinheiro? E quem é que dá prazo para esse ministro analisar isso? Diante de tantas coisas que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, quem é que garante que esse ministro vai analisar isso rapidamente? Porque já venceu o prazo, já que o Randolph disse, não é? E agora qual é o prazo a partir de agora? Porque daqui a pouco, então, nós já fizemos a nossa parte, agora depende do Supremo Tribunal Federal autorizar com que a gente pague. É tanta enrolação, é tanto somebody love, embromation, que não dá para entender. Haja estômago para aguentar essa conversa fiada. Gente, isso é utilidade pública. Negar os direitos a uma criança com diabetes tipo 1, negar isso a essas famílias com Zika vírus, está esperando morrer todas as crianças que foram afetadas com Zika vírus para depois liberar a indenização? E eu dizia isso para essas mães lá no dia da derrubada do veto. Falei, olha, nós temos que tomar cuidado, porque derrubar o veto é uma coisa, e criar as regras é totalmente diferente. Você imagina se exigirem de uma mãe que anexe laudos feitos há 10 anos no processo para que ela possa ter direito ao acesso à indenização, porque a criança foi infectada pela Zika vírus. Olha o que o governo já lucrou com isso. Lucro com vidas. Se o governo tivesse concedido isso lá em dezembro,
quando aprovaram o projeto e o governo vetou, nós teríamos lá em torno de 1.700 crianças, 1.600. Hoje nós temos menos de 1.500, porque elas vão morrendo, elas não conseguem sobreviver nesse país onde tudo falta. Só não falta dinheiro para o caviar, para o vinho, para champanhe, para as comitivas que viajam para fora do Brasil. Para isso não falta dinheiro, para aquelas grandes comitivas. Para isso não falta dinheiro. Para isso não precisa pedir para o Supremo Tribunal Federal dizer de onde eu vou tirar o dinheiro para comprar lagosta. Agora, para indenizar essas famílias, precisa disso. Olha, pessoal, eu queria muito encerrar essa semana trazendo notícias boas, mas nós começamos na segunda com notícia pesada. Eu estou finalizando na sexta com notícia pesada. Deixa o seu comentário aqui no chat para mim. Será que eu estou sendo chato demais? Não, chato eu sou, eu sei. Né? Chato eu sou. Mas será que a minha maneira de avaliar isso está sendo muito exigente? Muito crítica? Eu conto com você. Deixa o comentário aqui, por gentileza. Quero agradecer a cada um de vocês. Amanhã tem Dr. André Naves, amanhã tem notícias, amanhã tem informações. Quero aproveitar, passar por aqui e desejar a todos os papais um feliz Dia dos Pais, a todos aqueles que podem não ter um filho, mas exercem a função de exemplo para muitas famílias. Um excelente Dia dos Pais. Eu, infelizmente, meu pai partiu quando eu tinha 19 anos. Então eu sei o quanto esse dia é importante para aquele que tem um pai em casa, para abraçá-lo, para beijá-lo, para dizer eu te amo, para, se teve algum mal entendido, vai lá, abraça seu pai. Abraça seu pai. Se eu pudesse, eu abraçaria todos os pais. Se eu pudesse, eu pediria alguns instantes para eu poder, no domingo, abraçar o meu pai. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Tchau. Fui.